que nós temos aqui uma exclusiva nesse momento. Isso, e eu gostaria aí, que o ex-presidente chamasse o próprio filho. Tá certo. Ele que tá aqui com a gente via Skype para falar o que aconteceu. Eu já agradeço de antemão. É lógico, é meu menino, 03 aí. Dudu, fala com a gente aí. Olha ele aí. Eduardo Bolsonaro. Fala, Dudu, tudo bem, cara? Tudo bem, Zuckerman, Rogério, Alba, todo mundo da bancada. Satisfação estar mais uma vez aqui para ter essa conversa com vocês. Show de bola. Primeiro quero agradecê-lo, porque você parou o seu tempo para explicar um pouco do que está acontecendo, desse assunto aí que mexeu com o seu coração, sua raiva. E eu estava falando aqui que óbvio que tem um decoro, mas foi uma situação bem absurda. Primeiro eu queria que você contasse pra gente como aconteceu, né? A gente vai colocar as imagens enquanto você fala, e depois eu vi até que você fez um vídeo se desculpando, mas explica lá, quem não está... Não pedi desculpa não. Não se desculpando, esclarecendo. Você pediu desculpa pela forma que você falou, né? Que você estava exaltado. Não é elegante, ele tinha 100 horas, falei palavrões, né? Mas eu acho que é totalmente compreensível. O que aconteceu ali? Vamos lá. A gente estava numa sessão na comissão de trabalho, eu estava fazendo obstrução enquanto líder da minoria, como uma forma de atrapalhar o governo, né, e todo o seu interesse, de maneira a pressionar o governo a permitir a abertura da CPMI do 8 de janeiro, até porque foi dado um prazo mais do que extenso para que o governo corresse atrás para retirar as assinaturas, tinha sido marcada e apalavrada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que semana passada, essa semana que está terminando agora, que seria aberta agora essa CPMI. Enfim, todos os requisitos preenchidos e não foi aberta. Então a gente começou a fazer uma obstrução. Lá pelas tantas, nessa comissão, o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, começou a fazer deboches com relação à facada ao meu pai. No começo, eu inclusive estava respirando fundo já várias vezes e ele se sentiu à vontade para ir adiante. Começou a falar que a facada era fake, né, que foi uma encenação, muito estranho, e inclusive que sangrou pouco. Quando ele falou que sangrou pouco, eu não me contive, eu fui para cima dele, porque muitas das vezes, né, o deputado está ali seguro de que nada vai acontecer, que vai ficar naquele ambiente de debate, só que isso daí foge muito ao ambiente de debate. Né? A gente não está falando simplesmente, inclusive, né, que já não seria simples, né, mas de uma tentativa de homicídio. Também era a figura do meu pai. Poxa, eu vi meu pai ali com as tripas todas para fora, praticamente. Né, eu, meus irmãos, minha família. Ele, por um milagre, não faleceu. E depois ouvi chacota, entendeu? Da esquerda, que não tem qualquer tipo de escrúpulo, de caráter, de tentar dar contornos de que isso aí foi falso, como se tivesse tido uma armação entre o Hospital Albert Einstein ou a própria Polícia Militar, que levou de helicóptero meu pai até o hospital, o doutor Macedo, enfim... Uma história sem pé nem cabeça. Então a gente tem que demonstrar que isso não pode ser aceitável, né? Eles falam tanto em negócio de crime de ódio, mas eles ficam estimulando a todo momento esse tipo de conduta. E aí quando a gente reage, que é o que se espera de um filho, né, eu ficaria muito incomodado se numa cena dessas o filho não reagisse em defesa do pai. Aí sim é que eu iria dormir de maneira não tranquila. Eu acho que, inclusive, os apoios que eu estou recebendo, não só de parlamentares e de outras figuras, demonstra que eu tenho a razão. Certo. E a gente tem que aqui carimbar que a gente conheceu um pouco dos bastidores dessa história, até quando o Bolsonaro tomou a facada, que a gente conhece o hospital, o médico, o próprio Fábio Van Garten estava também nessa história. A gente sabe bem os bastidores. Quantas pessoas precisariam estar envolvidas? Não dá nem pra brincar, né? Nessa farsa, tá louco. Mas sabe que eu queria saber do time dessa história, que também parece que o Adélio tá sendo... isso que eu ia perguntar pra ele. Pode deixar o Sami falar. Fala aí, Sami. Teve um caso que eu citei há pouco, eu não sei se você conseguiu acompanhar o programa, Eduardo, que foi do Adélio. A Polícia Federal fez uma operação de busca nas casas dos advogados do Adélio, que supostamente estaria ligado ao PCC. O que chamou a atenção é que, diferente de outras operações, essa não foi anunciada quando fizeram as buscas. Sigilo, normalmente né? faz. E, aparentemente, o governo manteve em sigilo, o que é estranho. E aí, eu queria saber a sua opinião. Não, Sami, é normal. Esse governo aí, né? Eu entendi a sua pergunta, né? Eu vou iniciar a resposta. É que para esse governo, o petista querendo a verdade, gente, desconfie. Eles fogem da verdade igual o diabo foge da cruz. Tudo para eles é narrativa. Eu estava acompanhando, Sami, vocês conversando com o Nicolas Ferreira anteriormente, e você vê só, aconteceu o que aconteceu na escola em Blumenau. Qual é a preocupação da esquerda? É criminalizar a oposição. Eles querem botar a gente na cadeia. Olha as imagens que vieram à tona.
Me vem logo à cabeça aquelas senhorinhas, né? Aquele pessoal rezando, Pai Nosso, pessoas acampadas em frente ao QG. Essas pessoas passaram mais de mês numa penitenciária. É o tipo de gente que não merece passar nem na porta de uma delegacia para testemunhar ou para ser interrogada. Os caras olhando essas imagens e sabiam de tudo. Esse é o tipo de gente com a qual nós estamos lidando lá em Brasília. Esperar a honestidade desse pessoal é impossível. Agora, retornando à questão do Adélio, eu não ficaria nada surpreso que tivesse algum envolvimento dos advogados do Adélio com o PCC. Primeiro, porque o Marcos Valério, né, falou em delação premiada, homologada pelo STF, que o PCC tinha dinheiro e esse dinheiro era lavado e depois abastecia uma parte aí o PT, alguma coisa nesse sentido. Depois, se nós retornarmos ao início do governo Bolsonaro, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele começou a enrijecer alguns direitos dos presos. Um grupo de advogados, um dele inclusive, né, Geraldo Prado, que foi professor da FRJ, onde me formei em Direito, junto com outros advogados, foi a um organismo internacional, a OEA, tentar derrubar essas instruções normativas, portarias do então Ministério da Justiça. Ou seja, eram advogados do PT que estavam tentando beneficiar presos do PCC. Repara que não seria a primeira vez em que essas conexões estão tentando abafar esse tipo de caso. E só para não deixar entre o PT e o PCC, se você for retornar nos anos 90, na criação do Foro de São Paulo, que é o grupo de esquerda melhor organizado da América Latina, em 1990, Lula e Fidel Castro lançaram esse grupo chamado Foro de São Paulo, a quem inclusive o Lula atribuiu a sua eleição presidencial. E o que é que foi lido na inauguração, na abertura dessa nova instituição chamada Foro de São Paulo? Foi lida uma carta do líder da Farc. Então as conexões do tráfico de drogas com o PT, elas existem. Só que o problema é que quando a gente fala isso, eles vêm falar que é fake news, que a gente está inventando, está estimulando discurso de ódio, que nada, a gente está falando é a verdade. Boa, Dudu. Professor Vila quer falar com você, tá com saudade de você. Primeiramente, se fosse pra cima de mim, o senhor apanhava, tá? Agora é o seguinte... Faixa preta, professor? Não fui faixa preta de judô, kung fu e aikido. Agora o negócio é o seguinte, eu quero perguntar, o senhor diz, né, essas questões conspiratórias do senhor de Foro de São Paulo, que nada disso existe. Agora eu queria falar o seguinte, até quando então os senhores vão ser prejudicados? O discurso de ódio são sempre de vocês sempre são os punitivos, vocês são as crianças perdidas do Peter Pan. Eu queria saber quando vocês serão encontrados pela justiça, porque a esquerda é o demônio, como você diz. Então o que tem que mudar para você ser ouvido, pobre? É o Peter Pan, pode falar, bananinha com pendrive. Pô, professor, pega leve. Mas vamos lá, gente. A pergunta é interessantíssima, Alba. Eu acho que a melhor resposta que a gente tem que dar é a longo prazo. Só que daqui até lá, nós temos que sempre expor esse tipo de coisa. Quando a gente expõe, fica muito fácil da população que não participa da política entender quem é que está certo e quem é que está errado. E isso daí enfraquece a esquerda. Tanto a nossa opinião é importante, que qual é a arma que a esquerda utiliza contra nós? É nos calar, é nos censurar, é ameaçar deputado de não assumir o mandato, sim, caso ele se posicione dessa ou daquela maneira, é calar veículos de comunicação que na época da eleição suscitam essas coisas que vêm dos terraplanistas, né? Ora, bolas, quem poderia imaginar que o Lula teria alguma relação com Daniel Ortega? O TSE agiu muito bem em retirar do ar da internet todas essas informações. Ora, conexão de Farc com o PT? Não, isso não existe. Enfim, eu estou fazendo aqui uma ironia, mas para deixar bem claro que quando eles tentam nos calar é porque é essa última arma que eles têm. Não se engane não, eles estão se expondo muito quando eles vêm com o PL 2630 para regulamentar as redes sociais e na verdade todo mundo sabe que é para calar a boca de conservador, é para calar a boca de opositor, porque se a gente nada falar, eles vão continuar aumentando o seu imposto da Shopee, do AliExpress, depois te roubando e não vai ter quem denuncie. Ou seja, você vai trabalhar aí bobão, vai pagar essa conta para o Lula ter lá 37 ministérios e não vai ter como esse ciclo ser quebrado. Então a gente tem que sempre expor e a longo prazo prestar atenção, porque o foco dessa questão toda não está na política, mas sim está na formação dos nossos filhos e está dentro principalmente das escolas e das universidades, que é a doutrinação ideológica. Depois que um garoto sofre uma lavagem cerebral nessas universidades,
né? Que ele entra ali bonitinho, etc., sai dali maconheiro, a mulher sai toda esculhambada, e quem falava alguma coisa e criticar é que está errado, e não ele, né, que está tentando mudar o mundo antes de arrumar o seu próprio quarto. Então essas pessoas saem das universidades e assumem cargos no judiciário, em sindicatos, na própria política, na polícia, etc. E a partir dali, eles começam a tentar fazer a sua, entre aspas, revolução. Ó, você não fala de maconheiro que tem o fuzil aqui. Mas que é isso? Tá? Você respeita os maconheiros, mas só o fuzil. Boquinha de fumo. Boquinha de chupa. Ô, deputado, só pra gente entender o que pode acontecer com o senhor, porque é o seguinte, óbvio que qualquer ser humano vai defender a honra do pai. Isso não tem a dúvida. Mas agora, isso pode virar um modus operandi dessa galerinha aí. O que pode acontecer com você? Alguma coisa só por esse xingamento? Ou só aconteceria se você chegasse em vias de fato? Por gente, a quebra de decoro. Pode acontecer alguma coisa com o senhor? Ó, senhor, hein? Caraca. Senhor fuzil? Como é que era mesmo lá o lance? Porra, o cara que subia pra dentro. Boquinha de chupa-beck. Fio pra dentro. Fio pra dentro. A Boquinha de hemorroida, até você, deputado. Aí quebrou o decoro, né? Já vou fazer a cassação hoje. Mas deixa ele responder. Vai lá, Dudu. Não, é impressionante. O deputado Marcol ontem nas redes sociais estava anunciando que vai me colocar no Conselho de Ética. Só que as circunstâncias são muito favoráveis a mim. Em que pese eu ter falado ali palavras de baixo calão, palavrões, etc., qualquer um conseguiu entender que foi uma provocação muito fora do normal, muito fora das 4 linhas, para utilizar uma palavra da moda. Então, eu não tenho receio de ser cassado no Conselho de Ética, ele vai me colocar no Conselho de Ética. Eu confesso que eu ainda estou estudando a possibilidade de representá-lo ou não no Conselho de Ética. De antemão, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, já falou que me apoiaria e é necessário, para que você ingresse diretamente no Conselho de Ética, um presidente de partido assinando a peça inicial. Tá? Eu, enquanto deputado, eu não posso jogar outro deputado no Conselho de Ética. Eu posso denunciá-lo à corregedoria. E se o corregedor da Câmara, que é um deputado, entender que existem ali, né, todos os requisitos preenchidos, aí ele manda para o Conselho de Ética. Mas é muito anormal disso acontecer. Então, retornando ao fuzil, eu estou bem tranquilo, porque eu sei que eu estou com a razão. As imagens estão aí para todos verem a provocação que foi dada. E qualquer um que se coloque no meu lugar teria tido uma atitude semelhante ou, quem sabe, até mais agressiva. Não dá pra aguentar. Falou do pai numa história que não é só do pai, né? É uma história que é um absurdo. Toda a história. Não tem nem como... Isso daí, o que eu falei, não tem decoro pra isso. Eu pergunto... Zuckerman, perguntar pra vocês aí, o que aconteceria se a gente começasse a debochar de Marielle? Não tem, e não dá nem dá pra entrar nessa. Dia seguinte a gente tem Deixa eu falar de um assunto delicado que a gente tem pouco tempo e te agradecer de novo que você tá com a gente. O Sami tem uma breaking news aí. Tem. Sim, na verdade, mas é o seguinte, a história Paulinho, das escolas aí, que é um assunto muito delicado, cara, e você tem um pouco de propriedade pra falar sobre segurança, né, que é um assunto que eu sei que você gosta, e a gente viu o Fuzil fazendo essa reportagem, tá saindo um monte de às vezes é fake news, a gente não sabe que é verdade, tiveram, né, as histórias que a gente já sabe, né, no Sul, aqui em São Paulo também. O que você acha desse assunto? Qual que você acha que tem alguma solução na tua visão? E depois o Sami traz a breaking news aqui. Olha, o principal, né, mais uma vez, são os pais olharem para a criação dos filhos. Isso daí a longo prazo, para conseguir detectar, porque esses caras que entram nas escolas, etc., normalmente são jovens ou por vezes até alunos, ele tem um pai, tem uma mãe, tem um professor. É muito difícil você conseguir imaginar que a violência vai chegar a esse ponto. Agora, o que a gente pode fazer com relação a isso? A curto prazo, eu devolvo a pergunta para a população. Você deixou sua filha na escola e foi para casa. Um cara entrou com uma machadinha, com uma faca ou até com uma arma de fogo, vamos supor. O que é que você gostaria que existisse nessa escola? Aí eu te dou as opções. Tem um professor desarmado, tem um psicólogo, tem um policial, uma guarda municipal ou um vigilante. Eu acredito que o melhor instrumento para você deter um criminoso disposto a matar com um instrumento nas suas mãos é uma pessoa de bem armada. Inclusive, estou falando com vocês aqui dentro de um clube de tiro. Eu estou na base Armalite em Itu. Estou aqui para fazer um treinamento. Por quê? Não é porque eu sou o super-homem, eu sou o Rambo, não. Mas é porque é muito simples. Até porque se eu, legislador, falo, olha, a gente vai botar uma pessoa não armada, gente, a gente vai estar colocando mais alguém que pode oferecer uma pouquíssima resistência. Que se vier uma pessoa com faca, é muito difícil você conseguir deter essa pessoa. Um ferimento à faca, inclusive, ele costuma ser muito mais letal do que um ferimento até mesmo à bala.
que vem de uma arma de fogo. Eu protocolei um projeto de lei junto com os deputados Gilvan, da Federal do Espírito Santo, e o sargento Faur, do Paraná, para que a gente possa, pelo menos, abrir o debate e começar a discutir isso. Algumas pessoas já me falaram, Eduardo, mas isso vai encarecer a mensalidade da escola, vai encarecer o gasto público. Eu falo, gente, a gente guarda dinheiro no banco e o banco tem segurança armada 24 horas por dia. Os nossos bens são o nosso maior patrimônio. Se a gente não estiver disposto a trabalhar um pouco mais ou botar um pouco mais da nossa poupança para assegurar a segurança das nossas crianças, poxa, a gente vai trabalhar para quê mais? É complicado o assunto. Ô, Dudu, deixa o Sami falar qual que é. Só uma breaking news da Paulinha, que a polícia prendeu 8 adultos e 27 adolescentes por ameaças às escolas. Então são pessoas que estavam divulgando um material sobre os atentados. Teve alunos que estavam levando faca na escola, mas eles alegam que essas facas eram para se protegerem. Mas de qualquer forma a gente vê a polícia fazendo isso. E temos o Léo Dias também. Daqui a pouco a gente vai ter o Léo Dias. Ô, Dudu, posso aproveitar que a gente tem uma certa intimidade? Pode vir a câmera aqui pra cá. Não, a gente já conhece, você vem muito aqui, enfim. E eu adoro pegar as notícias e você vai ser a melhor pessoa para esclarecê-las. Que é o seguinte, tem a história do Carlos Bolsonaro, seu irmão, que ele não tá mais cuidando da rede social do seu pai. Eu queria que você contasse essa história. E segundo informações, os bastidores... Ok, veja. Ele não tá cuidando da rede social porque existe um embate dos irmãos, né, que seria o Flávio Bolsonaro também, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Coloca aqui a exclusiva na tela, meu irmão. Essa fui eu. Posso falar? Pode. Ah, tá, que entrei. Achei que você entrava na vinheta. Já entrou rapidinho, mas pode falar, esclarece pra gente a história aí. Zuckerman, eu não falei com o Carlos Bolsonaro acerca desse episódio. O que eu sei é a mesma coisa que vocês sabem, né? Ele deu uma tuitada, ele não costuma ir no detalhe, então fica algo meio genérico, meio nebuloso, mas eu acho muito difícil que tenha sido por conta de uma candidatura à prefeitura do Flávio Bolsonaro, tá? Talvez o Carlos mesmo esteja querendo encerrar um ciclo, fazer alguma outra atividade. Enfim, não sei. A gente está falando aqui, ó, seu pai. Por ele. É isso, Bolsonaro? Agora, se os meninos quiserem ser prefeito lá do Rio de Janeiro, eles que tiram um palitinho. Mas Prefeitura de São Paulo é o meu 03. É ou não é? Não é? E aí tem a briga dele com o Salles e com o Nunes. E aqui em São Paulo? Gente, que isso? Vamos ou não vamos? O 03. Eu acho que em São Paulo, eu agradeço, Rogério, eu agradeço a moral, o apoio, mas está bem direcionado para ser o Ricardo Salles, o nosso representante à Prefeitura de São Paulo. Eu sempre repito que isso não é uma decisão individual dele, nem minha, nem do Jair Bolsonaro. Isso vai passar pela estadual do PL, isso vai passar pela nacional também, porque é uma capital. Agora, o Salles, ele tem todos os predicados. É um cara de São Paulo, é um cara que, poxa, já foi secretário de governo estadual, já foi ministro do governo Bolsonaro, foi um dos parlamentares mais votados, deputados federais de São Paulo. Então, ele tem muita moral, tem experiência, é advogado, é contra o aborto, é a favor da legítima defesa. Então, é uma pessoa que certamente representaria uma candidatura mais à direita aí na cidade de São Paulo. Eu estou falando aqui de Itu, tá? O centro do mundo. Mas o Salles, ele certamente conseguiria fazer frente ao Boulos. As pesquisas estão saindo, estão dando conta até de que o Salles já estaria à frente do atual prefeito, Ricardo Nunes. E eu acho que nesse espectro todo, o grande opositor a ser batido é o Guilherme Boulos. Eu acho que seria o pior dos mundos para São Paulo, seria uma prefeitura do Guilherme Boulos. Agora, vale também lembrar, ele é de esquerda, eles são conectados ao Lula e tem mais de um ano de água para passar embaixo dessa ponte até chegar à eleição. Sim. Então, é muita baboseira ainda, é muita pataquada que esse governo vai fazer até lá. Pode esperar. Agora, para finalizar calma, aqui... temos antes, ainda não, Léo Dias, a gente vai segurar uma bomba do Léo Dias. Outra bomba. Presta atenção, daqui a pouco tem uma bomba do Léo Dias. Envolvendo quem? Bomba. Dudu Bolsonaro. Sério? Nós temos uma informação aqui do Léo Dias. É isso, Léo? É isso mesmo. Daqui a pouco ele vai falar. Deixa eu aproveitar também para a gente estar aqui com você. E a história do Bolsonaro, que ele vai ser candidato ao Senado, não quer mais a presidência. Isso é verdade, fake news ou procede aqui a informação? Zuckerman, quando se fala em presidente, é óbvio que eu tenho um acesso privilegiado, mas eu só acredito quando está na rede social dele. Na rede social dele, por hora, eu não vi nada disso. Então,
Você não perguntou pro Carluxo mais, né? Ele não tá mais lá, você não sabe. Mas, cara, é o seguinte... É mera especulação. Pergunta no Dia dos Pais e no Dia dos Pais você pode falar. Na cozinha. Bom, primeiro de novo eu quero agradecer... Carluxo é o cara das redes sociais, poxa. O presidente Bolsonaro, na primeira entrevista dele no Jornal Nacional, ele elogiou o Carlos. Exato. Pela condução das redes sociais. E é chato ficar respondendo inbox também, né? Dá muito trabalho. Muito nude também. Isso, tem que tomar cuidado também, Dudu né? é desejado. Ô, Dudu... A gente pode colocar aqui uma bomba sua? Tem uma bomba? Na verdade... Calma aí, Léo. É isso mesmo. O cara deu entrevista pra gente. É isso mesmo. Você pode falar da bomba que tem sua aqui ou não? Você permite? Eu não sei o que é não, mas... Então, Léo Dias. É isso mesmo. Todo mundo aí, ó, tá repercutindo nas redes sociais um vídeo do seu pai comemorando a segunda gravidez. Vai ser papai de novo. E temos... Olha aí. Parabéns pro papai. Ele não entendeu muito. Se vocês repararem, esse vídeo teve que ser editado, ó. Olha só. Deixa eu rolar. Ele não entendeu. Ele achou que é o chocolate. Ele achou é Páscoa? É mais um neném. Não percebeu. A Michele que abriu o olho dele. Varão. Foi um chocolate que ele não gostou do ovo de Páscoa, ele jogou. Agora a pergunta que a gente quer fazer. Você pode revelar pra gente aqui qual vai ser o nome do neném? Essa é uma decisão que não compete exclusivamente a mim, mas em princípio estamos aí entre Henrique e Pedro Henrique. Vamos fazer uma enquete aqui no Pânico, Henrique ou Pedro, vamos ver. Nome composto. Mulher, ela falou, não faz isso não. Ô, Dudu. Um monte de gente sugerindo. Não, eu falo Pedro Henrique, sabe o que o pessoal fala? Ah, legal. Então bota assim, Jair Pedro Henrique. Nossa senhora. Coitado da criança. Eu falei, não, isso moleque, não. Imagina, Jair Pedro Henrique. Pedro Henrique. Não, ó, de verdade, Não, a gente quer desejar aí parabéns pro pai da criança, né? Que é muito legal. Não sabemos. Ô, Dudu, Ô, louco. brincadeiras à parte aqui, eu quero agradecer de verdade sua participação O Nicolas aqui. não respondeu a sua pergunta sobre a noite de núpcias, hein? Ele fugiu da pergunta. Ele fugiu da pergunta. Fugiu. Mas a gente vai fazer uma despedida, a gente vai chamar você também. O Morgadão de Gilberto Barros vai fazer. Direita festiva. Água lá, Carol! Agora, Carol, as strippers do Brasil. Quero agradecer, esse aqui foi o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Boa sorte aí pra você, obrigado aí pela entrevista e tamo junto, cara. Obrigado, Zucca. Obrigado a todo mundo aí do Pânico. Meu Instagram é o BolsonaroSP. E chamar todos vocês que são praticantes do esporte a continuar praticando o tiro, o seu lazer, a sua família, em que pese o governo aí ser contrário. A vida continua e tá todo mundo esperando vocês aqui nos clubes de tiro de braço aberto. Boa, garoto. A gente vai levar o Alba lá de Rambo. Dudu Bolsonaro. Vamos fazer um break agora? Cadê a musiquinha do jogo?